Estamos aqui no Memorial do Sertão. Vamos aqui conversar com o nosso amigo Carneiro. Ô Carneiro, quanto tempo tem esse memorial aqui do Sertão? Veja só, o memorial ele é um espaço construído mais ou menos aí uns 3 anos, 3, 4 anos. Na verdade, nós construímos esse espaço aqui para fazer mais uma junção, né, de nós mesmos com a gente mesmo, digamos assim, né? O memorial está voltado mais para essa parte educativa, para essa parte mais da preservação da nossa memória e preservação também da nossa caatinga. Nós temos aqui uma trilha e essa trilha vai estar, digamos assim, com algumas construções de época, né? Igual casa de farinha, engenho e a casa de taipa. Então a gente dá essa volta um pouco ao passado, a essa história nossa, dos nossos pais, dos nossos avós. Eu costumo dizer que o memorial ele está voltado mais para essa questão das pessoas se sentirem mais sertanejos. Digamos, aqueles que conhecem, quando visitam, se sente saudoso, tal, lembra um pouco da sua infância, da sua história, da história dos pais. E aqueles que não conhecem, né, esse pessoal mais novo, jovem, aí ele passa a conhecer e a valorizar mais a nossa história, porque a gente fica muito captando histórias que às vezes não nos pertencem, né, culturas, e aí esquecendo da nossa. Verdade. Então o memorial é esse resgate, essa volta a esse conhecimento, né, essa coisa nossa mesmo. Ô Carneiro, é isso aqui. O que é isso aqui? Para a turma jovem que não conhece. Aqui, na verdade, é uma dorna, uma pipa. Era muito costumeiro o pessoal usar essas pipas, né? Usava com aqueles pneus, né? E aí para arrastar a água das cacimbas, né? O pessoal arrastava nos animais, né? Colocava nos animais, e algumas pessoas arrastavam pela cintura mesmo, amarrava aquela corda e tal e puxava as águas das cacimbas e fazia esse uso das pipas, das dornas. Da dorna. E esse outro aqui? É filhote de dorna? Não, esses aí são os carotes. Os carotes, em alguns lugares conhecido também como barril, né? Os carotes também usava nesse mesmo propósito, só que com os animais. Colocava a cangaia e depois colocava aqueles ganchos de ferro e fazia as cargas d'água. Talvez é por isso que o pessoal fala, tá contando carga d'água. E aí usava esses carotes, normalmente esses maiores são de 1,5 lata e esses menores de 1 lata. 1 lata, 18 litros, né? Então, é verdade. Formava esses carotes. Imagine só como eram as histórias do sertão. É verdade. E esse memorial, esse balcão, tem alguma história, Carneiro? Esse balcão? Com certeza. Aliás, tudo aqui tem história, né? É verdade. Essa história, eu costumo dizer que a história é um pouco assim, afetiva, né? As pessoas vão doando peças menores e essas peças menores a gente construiu esse espaço para a gente colocar. Esse balcão, na verdade, era da loja do meu pai. Esse balcão é do ano de 1948, né? E ele preserva a sua origem, a sua cor, né? E aí a preservação da história, a história da minha família. Né? Quer dizer, seu pai tinha venda? Tinha loja. Loja de tecido. A loja de tecido. Meu pai tinha loja de tecido e esse balcão era da loja de tecido dele. Tem quantos anos mais ou menos esse balcão? Esse balcão é de 1948, tem o quê? Rapaz, de 60, tem 63. Muito tempo, tem que fazer conta. Pessoal, Carneiro que tem um acervo, né, muito importante e de história. Aí ele vai, aqui, de tudo o que ele tem um pouco. Né, Carneiro, tudo tem um pouco. Né, e cada um objeto desse tem uma história, Carneiro? Com certeza. Porque além da história da família, né, tem a história também da época, de como isso funcionava no sertão, né?
esses ferros de gomar, que eu costumo falar que como a mulher sofria, né? Porque um ferro desse tem aproximadamente 2 quilos, 2,5 kg. E olha que colocava as brasas aqui dentro, colocava as brasas e aí depois assoprava, né? Assoprava aqui para as brasas ficarem incandescentes, para o ferro manter aquecido. E aí depois ia engomar as roupas. Aí engomar porque usava goma mesmo de tapioca, né? As roupas de gazimira, de linho, formava aquelas nesgas. Né? E isso aqui era o trato, né? Que não só as mulheres sertanejas, mas como todas as mulheres do Brasil, do interior do Brasil e das cidades também, naquela época usavam desses ferros. E olha que aqui já é processo tecnológico, que muito antes talvez nem engomava as roupas, né? Então é essa a história. Esse rádio funciona, Carneiro? Esse rádio aí funciona? Tudo funciona. Tudo funciona. É. Ó, tudo rádio funciona. da época. Lógico. Quer dizer que coloca na faixa do rádio? Tem que sintonizar. É, Nesse horário, rádio, normalmente rádio AM, as poucas AMs, né, a Nacional de Brasília e outras aí. E esses rádios, na verdade, é um pouco mais da minha infância, da minha história, né? E eu lembro que em 64, meu pai, como ele era comerciante, ele ganhou um rádio desse de presente de um filho de mensageiro. E eu lembro que eu ficava escutando as músicas de Luiz Gonzaga, já daquela época, né? E aí, quando nós construímos isso aqui, eu falei, rapaz, eu vou ver se eu consigo um rádio daquele. Terminei que consegui um rádio desse e tá aqui no memorial. Ó, pessoal, o memorial aqui, Memorial do Sertão, vocês vão acompanhando aí, né? Tudo bonito, ó, são pinturas, né? Ó, é lampião, né? Aí é um lampião, né? Essa é uma Petromax, né? Petromax. Essas lâmpadas, de certa forma, já foi assim bastante uma evolução grande do homem, né? Quando surgem essas lâmpadas. Olha que essas lâmpadas só tinha aqueles senhores mais abastados, né? Que tinha mais grana, né? Tinha essas lâmpadas, a querosene, né? Essa é uma Petromax, aquela é uma Coleman. É verdade. Ô, Carneiro, você já andou na cangada de cangalho? Já, sim. De jumento? Ah, com certeza. Isso aqui, rapaz, isso aqui era meio bravo pra andar, que isso aqui feria a gente mesmo, principalmente quem não tem costume. Eu costumo, sendo um sertanejo mais superficial, né? Não é aquele de origem mesmo, mas essas cangaias que o pessoal usava, como eu falei, para o transporte das bruacas, das cargas feitas com as bruacas e também com as cargas para carregar água nos carotes, né, nos barris. E volta e meia a gente usava essas cangaias para ir às feiras livres, né? Colocava aqueles colchoneiros, o jegue tinha que ser um jegue de bom trato, né? Aqueles jegue bem manso, né? E o pessoal que tinha uma pisada melhor, e aí usava essas cangaias. Interessante que também usava nos burros, né? Os burros tropeiros usavam também as cangaias também. Além de matar um pouco tanto à frente como atrás, mas desses. Exatamente. Mas usava aquele acolchoado, conchunilo. Conchunilo que eles faziam à mão, né? Os senhores e senhoras, né? Estou procurando um conchunilo daquele para colocar aqui no memorial. É isso aí, pessoal. É história, né? História que a gente tem que ser passada para as pessoas. Elomar fala que o sertão morreu. Eu acho que ainda não. O sertão está com a vela na mão. Mas a gente tem que fazer esse resgate, deixar essas memórias gravadas das pessoas mais novas para a gente ter esse lastro de sertanejo. Eu acho que é importante. O povo sem história, sem memória, sem história,
Papel em branco não vale nada, né? Aí, é isso aí, pessoal. Inscreva no canal que você vai ver coisa interessante, história interessante daqui do nosso sertão, do nosso Nordeste brasileiro. O Memorial do Sertão, aqui do nosso amigo Carneiro, que está sempre presente aqui no memorial, cuidando desse memorial, resgatando essa relíquia daqui do nosso sertão e tá aqui. Olha, e bala, quando você quiser visitar o memorial, tem bala aqui da época. Soft, né? É. Essa soft aqui era perigosa, aquela soft, juquinha, aquilo, enfim. Algumas balas que a gente consegue direto. Não consegue mais todas não, mas pelo menos algumas a gente tenta colocar aqui porque a gente está contando uma história dos anos 70 e aí a gente coloca ela bem com bastante originalidade, né? Aí tem o próximo vídeo com coisa interessante para você. Carneiro vem nos mostrar aqui uma cacimba que é relíquia aqui no sertão. No Memorial do Sertão, de tudo tem um pouco. É uma cacimba? Uma cacimba, uma cisterna, né? Na verdade ela é mais demonstrativa. Essa cacimba a gente coloca ela aqui no memorial para falar um pouco sobre a importância dela no sertão, sobre essa importância que ela foi para o sertanejo, a retirada da água para o consumo, né? Para dar para os bichos, para lavar roupa, enfim, para a labuta das diárias do sertanejo. Ela tem nessa forma aqui com saril, né? E a lata verdadeira. Uma lata verdadeira. Ó, a água aí dentro. E é a água, ó, tá vendo? Limpinha, limpinha. Com certeza, água bem. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Segunda Ariane, só a segunda. Ao redor do buraco tudo é beira. Demonstração das cacimbas. Essas cacimbas, na verdade, ela hoje praticamente já não existe mais no sertão, porque depois com o advento das perfurações dos poços artesianos, essas cacimbas ela passa a não existir mais devido à falta d'água no lençol freático, porque as cacimbas de formação mais de águas rasas, né? E essas águas, de certa forma, ela vai perdendo a proporção que você vai perfurando os poços você vai aprofundando mais. Olha que começamos com poços de 40 metros, 60, 80, 100, enfim, 200 metros, 250, né? E aí depois eu costumo falar que não só a questão do desmatamento é que faz com que percamos as caatingas, e sim também com essa falta dos critérios de usar a água do subsolo, porque muitas plantas, se você observar uma umburana aqui próximo, essa provavelmente no lugar aonde tinha essas cacimbas, essas umburanas, elas vão captar água, né, pelas suas raízes, captar água dessas cacimbas. E quando não passa mais a existir essas cacimbas, essa planta ela vai terminar morrendo, porque ela não faz mais a sucção da água pelas raízes, porque as raízes dos poços vão ficar mais profundo, né? Aliás, a água dos poços fica mais profunda e as raízes não conseguem penetrar na rocha. Então isso também é um problema no sertão, da perca das plantas. Eu observo aqui na área da gente aqui, que morreu vários pés de angico, alguns pés de barriguda, talvez seja isso. As grandes estiagens e também essa interferência nossa do mau uso da água. Né? Hein, Carneiro? Por exemplo, aqui é um sari. Esse aí é um sari? Um sari. É um sari. Um sari. Porque ela puxava tinha outros jeitos de puxar, sem ser no sari? Na corda mesmo, na mão. A gente é o recente, não é? O carretel é recente. Mas o pessoal usava muito o sari. Era não muito só para as cacimbas, como para as minerações, né? Aqueles buracos que abriam, aquelas catras, não sei como é que é o nome daquilo lá. Aquelas locas, né? Enfim, aqueles buracos fundos que abria para poder
cavar os diamantes, diamante não, os cristais, né? Uhum. Ele tem duas mãos para outra pessoa ajudar a puxar água? Tem alguns sarilhos que tem duas mãos. Esse aqui é só de um, que é mais um sarilho demonstrativo. Uhum. Mas isso é muito comum no Nordeste, porque de certa forma é boa, né? Ela é bem... Era uma invenção. E o povo naquele tempo era muito inteligente, né? Era e continua sendo. Eles eram inteligentes e continuam sendo, porque hoje tem um maquinário mais recente, né? Que ajuda muito. E a própria cacimba, que hoje, né, que tem uns poços artesianos, as cacimbas ficou aí só servindo de relíquia, né? E demonstra o povo aí, ó. E ainda tem os pau, pessoal, os pau que pra você ficar assim, ó, mas não cair. Inscreva no canal que você vai ver coisa interessante. Olha, anda a latinha aí, tá descansando, só esperando chegar alguém para pegar água. Ô Carneiro, qual era o pessoal que tinha catavento naquela época? Era que tinha mais um pouco de recurso? Acredito que sim, porque o catavento na verdade é instalado nas cacimbas, né? Nessas cacimbas de 22 palmos, o pessoal colocava o catavento e era uma forma de extrair água com mais facilidade do que puxar pelo sari. E você conhece o termo, aliás, da música, eu acho que era dos secos e molhados. Os ventos do norte não movem moinho, porque os cataventos normalmente ele está aberto mais para o nascente, né? Aonde vem os ventos. Quando eu quero parar ele, eu vou amarrar ele e ele fica com suas hélices virada para o norte. Só venta norte quando chega o tempo das chuvas, né? Rapaz, quer dizer, quando você parar o corta-vento, você tem que amarrar ele? Tem uma corda lá em cima? Tem uma corda lá para amarrar. Ah, bora aqui. Agora. Bora aqui. Ah, pessoal. Ele tá amarrado. Olha, tá amarrado? Eu pensava que quando ele estava amarrado lá em cima, assim, ó, era porque ele tava com algum defeito. Não, é para parar ele. Para não sair água aí. As caixas tá cheias. Fala corta-vento, outros falam cata-vento, porque também corta os ventos, né? Mas a verdade é catar. Catar o vento. Para poder girar eles. Quer dizer que funciona normalmente esse. Tá vendo, pessoal? Aqui tudo funciona, aqui não é negócio não. Você chega, ó, o catavento. É isso aí. Carneiro, vamos andando, né, Carneiro? Bora dar. Vamos andar, Carneiro. Ó, outra coisa importante, muito importante, aqui no nosso sertão, a pintura. Marcos Bastos, a pintura de Marcão. O menino é retado, esse menino aí. Você vê a pintura de várias pinturas dele aqui, né? Na região. Olha, pessoal, que paisagem bonita. Aqui, ó. A caatinga, o contato da caatinga, o corta-vento, a cacimba lá do outro lado, os cactos, a pintura, sempre na região. Vou falar um pouco sobre a caatinga, né? Nós estamos aqui de frente a uma carne danta, né? E é interessante que essa carne danta, ela fica agora nesse processo de dormência, né? Ela vai desprender de todas as suas folhas. E quando chegar aí as primeiras chuvas, ela é as primeiras que despontam na caatinga. Ela vai ficar toda verde, rapidinho, ela é assim como se fosse um passo de mágica. E aí, às vezes, com a chuva ou sem as chuvas, pois ela tem aquelas batatas, igual os umbus têm, para as reservas de água, né? E ela vai... Os umbuzeiros também. Os umbuzeiros normalmente, mesmo sem chover, ele vai soltar as folhas devido à reserva de água que ele tem. É igual essa planta? Essa árvore? A carne danta também tem as reservas de água. E tu tem várias delas aqui? Ah, muito. Aqui na área nossa aqui tem várias carnes danta. E carne danta o pessoal usava muito ela, da madeira dela, para os cabos das ferramentas, de foice, de enxada, né? Das picaretas, porque ela é uma madeira resistente. Madeira bem resistente. E é leve elas? Não é muito pesada não, a madeira não é tão leve, mas também não é muito pesada não. Ela é uma madeira um pouco densa. Carneiro, essa caatinga, ela começa a ficar verde mais ou menos que data? Que agora está tão bagunçado o nosso planeta, né? Bagunçou tanto que eu acho que às vezes a gente está atrasado um mês, ou às vezes acho que a gente está adiantado, porque eu nunca vi dizer que um umbuzeiro produz nessa época. Os umbuzeiros agora estão produzindo no mês de junho, a gente está tendo um umbu da chuva que deu em julho. E aí o curioso é que agora ele começa a florar
E aí provavelmente nós vamos ter 2 safras de umbu. Né? Uma é essa agora pouca e a outra eu espero, pois já que os umbuzeiros estão começando a florar, eu espero que a gente vai ter 2 safras de umbu aí. É coisa que a gente, eu pelo menos nunca vi. Tenho 63 anos de idade, gosto de sempre estar vendo as coisas da Caatinga, do sertão, analisando o nosso bioma, né? E eu nunca tinha observado essa questão. Aliás, não conhecia essa questão dos umbus. Tá com essa floração no mês de junho e tá produzindo talvez 2 vezes. Eu achava, Carneiro, que era eu que estava assim meio doido, meio assim tal, minha cabeça virada. Mas eu nas andanças por aí, vivo já vários pés de imbu, como tu tá dizendo aí. E eu achava que eu digo, esse imbuzinho tá meio doido, ou a natureza mudou, ou mudou o tempo. Né? Na verdade é que nós estamos mexendo com o planeta. Né? Costumo dizer para os alunos aqui, para as crianças, que a conta chegou. A gente mexeu tanto e a conta chegou. Você vê, eu estava vendo uma reportagem ali dos Estados Unidos, né? Aquela ilha agora que incendiou toda aquela cidade lá, devido à temperaturas com 45, 46 graus. Então isso aí é terrível. E olha, não sou profeta não, mas nesses 50 anos, do jeito que vai, se a gente não tomar providência, vai ser difícil. Se houver um acréscimo na temperatura aí da Terra, o negócio vai ser difícil. É verdade, pessoal. Inscreva no canal aí e até o próximo vídeo com coisa interessante, do nosso sertão, do Memorial do Sertão aqui, que tem coisa interessante para você, né, que é jovem, que é de idade um pouco, e nós cada dia aprendemos mais um pouco com o nosso amigo Carneiro aqui, né, que esse preservador do sertão e daqui da natureza. Aqui nós vamos entrar na trilha do memorial, né? A gente vai entrar aqui na trilha agora das Caatingas. Primeiro nós vamos pegar aqui uma parte de capoeira, para depois a gente chegar na Caatinga mesmo. Porque essa área aqui que nós estamos andando aqui é capoeira. Aqui é a entrada da nossa trilha, a entrada do memorial é aqui. Cercas de madeira, tem a de encosto, tem a de espinho de peixe, que eles chamam, aquelas travadas, né? Tem aquelas de varões deitados, né? Aquelas cercas de varões deitados. De criabode. E essa aqui é uma cerca de encosto. E essa cerca, ela não foi feita com madeira aqui da Caatinga. Ela foi uma cerca que eu trouxe de outro local. O pessoal cercaram as terras de arame farpado. E aí eu comprei a cerca. Isso aqui, como eu falei para você, que eu sou um comprador de história, terminei comprando essa cerca. Comprando assim, dando uma gratificação para a pessoa, porque ela já é uma cerca com bastante tempo e a gente gosta de fazer essa preservação da originalidade, das pessoas ver essa cerca aqui e achar que ela tem aí seus 10, 12 anos. Não, ela é uma cerca recente aqui, porém dá esse toque de originalidade. Tu acha que essa madeira aqui tem quantos anos que ela foi tirada? Isso, segundo o rapaz, ele falou que era da cerca do pai dele, que é madeira de seus... Essas madeiras também não duram muito não, né? No chão ela vai... Mas ela é de 10 anos para lá. Porque ela tem muita jerema aqui. E a jerema ela tem aquele âmbrio vermelho. Que ali ela é mais resistente. Alguns galhos de pau d'arco, né? Madeiras mais... Olha aí, pessoal. Aqui tem bastante madeira se fosse para tirar para fazer essa cerca. Mas não. É preservando aqui a Caatinga e a natureza. Se esse rapaz que tinha essa madeira, ele ia queimar essa madeira, não era, Carneiro? Provavelmente, né? Ele ia queimar, porque tem gente que faz cerca de arame, faz outra, renova e faz queimar. É um negócio legal aqui, são esses pés de umburana que a gente transplanta. A gente tira, né? Quando a gente faz, o pessoal aí fizeram algumas derrubadas, limpando a área, e eu fui e peguei esses pés de umburana. Rapaz, ele pega bem mesmo, viu? Nós plantamos aqui, eu e Rodolfo, aproximadamente aí umas 100 mudas de umburana mais ou menos. Quando a gente acha alguma área da Caatinga que ela está aberta, a gente planta alguns umburanas.
Aqui nós vamos fazer uma alameda de Umburana, um apaixonado pelas coisas do sertão. Em 86 eu publiquei um trabalho chamado Sertão Baiano, um pesquisador, um cara que gosta de escrafunchar essas coisas nossas, né? E aí eu fiz esse trabalho e ilustrei com peças do sertão. E nessa ilustração uma pessoa me citou o carretão, que é essa peça aqui. Esse carretão, na verdade, ele foi de grande importância para o sertanejo, que era para arrastar os touros pesados de dentro das caatingas, né? O pessoal arrastava de tração animal, com uma pareia de boi, aí a derrubada daquelas árvores maiores que o pessoal usava para as casas, para as linhas, para construir os currais, e aí derrubava aquelas aroeiras, as baraúnas, e aí muito antes o pessoal arrastava na mão mesmo, aí depois veio arrastar com aquela forquilha que era uma zorra de arrasto, chamada zorra de arrasto, e aí depois veio essa questão da roda, essa praticidade de arrastar com a roda, que era mais fácil, a roda com os animais. E acredito que disso aqui é que vai surgir um carro de boi, né, que eles colocam a mesa e tal. É uma ideia que eu faço. Talvez daqui surja o carro de boi, através desse carretão. Essa roda de ferro. Chapeada de ferro, vai ser difícil para chapear. Ó, pessoal, essa roda, a roda de ferro, e é uma roda bem resistente, porque aí eu digo que tem há muitos anos, não tem não, Carneiro? Acredito que uns 80 anos mais ou menos. Né? É usado na caatinga, as trilhas são menores. Ele vai colocar a pareia de boi e uma corda, eles usavam muito a corda de couro cru, aquela corda trançada, né? Eu vou lhe mostrar um veio de casa de farinha. E aí, para ele ter essa mobilidade, né? Ele ficar com esse molejo. Mas é isso aí, é esse tamanho mesmo. Agora, em alguns lugares do país, usa esses carretões maiores, devido também aos touros ser maiores também, mais pesados. Que coisa rara no meio da caatinga. Não é negócio não, é no meio da caatinga mesmo. Quem tá aqui, ó, no terreiro. Chega aqui, meu amigo Giré. Carneiro, que relíquia é essa aí, Carneiro? Vamos falar um pouco da construção do enchimento, né? Mas, rapaz, casa de enchimento. Casa de enchimento. Mas, rapaz... eu costumo dizer para as pessoas, é uma casa demonstrativa também. Parece que ela tem bastante tempo, mas ela é uma casa, ela é demonstrativa, ela é feita com bastante originalidade, porque eu costumo citar para as pessoas que quando a gente chega nessa construção, já é um passo bem avançado da civilização, porque muito antes a gente morava em cavernas, né? Cavernas, depois a gente foi morar debaixo das árvores, e aí depois fomos morar em casas de cavaco, né? Aí chega essa construção do barro. Eu pelo menos na minha tese, que quando a gente chega na construção do barro, para essa construção moderna, é um passo demais, que é só cozinhar o barro que se transforma no tijolo. E aí vem essa construção moderna. Então é um processo Mas, rapaz, de evolução. E tu já morou numa dessas? Já. Já? Já. Ah, rapaz, então, todo mundo, eu morei numa dessa, Carneiro morou numa dessa. Olha, já tá abrindo a porta aí pra nós ir lá tomar o cafezinho. Oi, rapaz, vamos entrando aqui na casa, nessa relíquia aqui, no Memorial do Sertão. E aqui é no sertão. Olha, pessoal, que coisa maravilhosa. Ó, você aí, ó. Ô, rapaz, olha que coisa, menino. Olha pra esse pote. Olha pro pote, pessoal. É brincadeira? Você fazia tuluco, enfiava o copão aí e bebia água, que já com sede da roça. Olha, que coisa bonita. Olha essa parede. Olha a diferença dessa parede aqui pra lá. Ó a carneira aí, ó. Olha a carneira bebendo água aí, ó. É assim, ó. Tá vendo? Quando você chega aqui numa casa, os copinhos de alumínio chega e iluminava, né? Era lindo, que aquelas donas de casa limpava e o copo... E água, gente? Hoje não quero o quê? Hoje eu quero água, meu Deus do céu. Eu vou aproveitar e tomar uma aguinha gelada de pote. Água fria. Água fria de pote. Essa aqui é boa. Essa aqui tá boa demais, ó. Filtrada. Ó, pessoal, a forquilha aqui, ó. Onde segura o pote. Ó, é assim, ó. Ó o puxão dessa casa. Aqui é onde fazia aquela música de Gonzaga, hein?
Casa de reboco, essa casa aí, ó, de reboco. E o piso é de chão batido, chão mesmo. Chão batido. Terra batida mesmo aí, ó. É assim, ó. Já, você conhece o giral? É. Olha o que é giral aí. Você já viu falar de giral? Nós falamos muito de giral. Você já viu? Fogãozinho no giral, né? Fogãozinho no giral. Ou você fazia, ó, essa aqui é de minha avó, torrava muito café. Carneiro, tu tá torrando café aí, ó. E o café sai gostoso aí, né? Ó, é isso aí, pessoal. Tudo aqui, ó. Olha isso aí, ó. O garfinho, ali, pendurava. O pessoal pendurava nesse lugar aí. Tocinho. Ah! É, Carneiro. O toicinho era pra panela, era pra ficar pingando pro feijão sair gostoso? Isso, eu colocava até, pendurava um osso também, né? Pra dar gosto no feijão. Essas coisas que o sertanejo. Olha, pessoal, pendurava o toicinho aqui, ó. Toicinho gostoso e a panela aqui, cozinhando. Mas a gente disse que era pra pingar na panela, mas não, é porque é a história que a gente conta, né? É. Não, mas ele não pendurava nele, pendurava nem por pendurar, né? Porque não tinha um lugar onde guardar. Não, rapaz, na verdade, essa questão de pendurar o toicinho e a carne, já que não tinha geladeira, era a forma de preservar, fazer defumar. Defumar é essa forma, defumar o toicinho, a carne. Os toicinhos defumados foi tudo, né, tudo baseado nesse processo que o homem, né, vem há tempos evoluindo, né? Então é isso aí, a gente às vezes acha que não, que colocava ali porque não tinha espaço para colocar e tal. Não, era esse processo mesmo de preservar, de deixar a carne para não perder, né? É verdade. Porque eles compravam a carne, porque tem lugar que era distante, Isso. porque ia em animal comprar, todo dia ele não ia lá na feira e não tinha, né? Conservar mesmo. Ele conservava, botava ele passar a semana toda. Ó, pessoal, e aqui, ó que relíquia. Você chega na janela aqui, olha o que é que você vê a paisagem, ó. Que coisa linda aí, ó. Aqui é assim, ó. No Memorial do Sertão, ó os tamburetes. Ó pro tamburete, ó pra aí, ó. E aqui uma gamela. Gamela. E aí, Carneiro, e aí é o que mesmo aqui nessa cortina aí? Aqui é a quartinha, né? O quartinho é? É o quartinho, né? O quartinho, né, pessoal? O quartinho, ó. O quartinho era assim, ó. Não era, as paredes não iam até em cima. As paredes só iam até a metade. Né? Quem tinha mais ou menos 10 filhos, né, que morava numa casa dessa, porque naquele tempo era 10, 20. 10, 20. E duro Carneiro, que morava tudinho e vivia, né? E eles viviam. Como é que diz? Eles sobreviviam. Com certeza. Né? Numa casinha assim. Verdade. Com 2 quartos, 3 quartos. Aqui por exemplo, aqui nessa sala, de noite eles amarram 4, 5 redes. 4, 5 redes, né? É. Pronto, Porque não tinha cama, né? é verdade. A cama eles faziam o quê? De madeira, de... Aí tem uma aqui. Agora, menina, tá, rapaz do céu, aqui tem de tudo. Olha. A cama de vara, né? Mas, rapaz, ó, pessoal, vocês conhecem aí? Conhecem o que é isso aí? Rapaz, esse pinique tá novinho, viu? Ó, calma aí, ó. É esse que eu falei pra você, que tem Cama de aproximadamente uns 60 anos, mais ou menos. Esse pinique tem quantos anos? Uns 60 anos. Aí mesmo, ele tá novinho assim? Tá. Isso aí foi da finada da minha mãe. Nada tua, mãe. Ela deixou. Ó, menina, pro colchão. Ó, Carneiro, esse colchão. Esse colchão de palha de banana, né? De banana? É, colchão de palha de banana. O pessoal usava muito a Marcela, né? A Marcela. Aquela malvinha, Marcela. E a palha de banana. É. O mais corriqueiro era de palha de banana. Era palha de banana? Era porque era macio? Porque a palha de banana é macio, né? Era macio. E de milho, usava não? Rapaz, de milho também. De milho milho também. Conta que alguns sertanejos me contou alguns casos dessas andanças minhas por aí, que a mãe dele fez um colchão de palha de milho, e aí tinha um sabugo de milho, e à noite acho que aquele sabugo ali ficava ferindo as costas dele. Mas ele acostumou. Foi tão costumeiro que ele acostumou com o sabugo de milho ali dentro do colchão. Se ele tirasse, Se ele tirasse aí, olha, pessoal. Olha que coisa dificuldade, né? Interessante aqui no memorial, né, que você está acompanhando. Ó, essa parede. Ó, a parede. Essa ali é o quê? Que barro é isso ali? Esse é barro branco. Barro branco? É. Barro branco me chama de... acredito que alguns falam tubatinga, mas não, é barro branco mesmo. É barro branco. É. Carneiro. Ele tá precisando até de gente dar uma reformada nela agora.
Carneiro, tira como é que diz, o pessoal quer saber. Essas telhas é feita de bosta de boi? Não. De jegue? Não. Não, pelo meu conhecimento, não. Não. O que faz do esterco Com a do mistura. animal são essas paredes que o pessoal usava o barro branco e depois usava a bosta do animal para dar mais liga, né? consistência para não rachar e tal. Aí usava muito para barrear as casas, né? Aí, por exemplo, uma casa dessa fazia, né? Mas com o tempo você tem, quando chove muito, tem que... Quando chove muito tem que tornar a barrear ela de novo. Porque a terra o barro vai caindo. Vai caindo. Rapaz, ó pessoal, e aqui é feito disso aí, ó. Tá vendo? Essas são as varas de quebra-facão, né? E essas telhas são as telhas feitas nas coxas. Nas coxas? Essas telhas bem E artesanal. é bem artesanal, que... Oxe, essas tem aqui mais ou menos, quer ver? Vamos aqui fora, pra nós ver aqui uma telha aí, ó. Aqui da casinha de enchimento. Olha aqui, que lindeza. Olha pra aqui, pra porta. Ó, que lindo. O carneiro tá aqui dentro, cadê ele? Onde ele tá ali? Ei, carneiro, eu achei! Aí, pessoal, como é? Isso aí. Ó a fechadura da porta. Essa fechadura é moderna, mas tem ali uma tramela aqui. Deixa eu ver a tramelinha, vamos ver a tramela. Aqui, Rapaz, volta você... pra cá, Vamos mostrar aqui filmar a tramela. a tramela. Aí, ó. Olha, ó aqui a tramela. Essa de umas fechaduras mais rústicas, né? Essa aqui, Tramela. naquele tempo não tinha negócio de fechadura. Não, Era tramela. Tramela. Tramela, olha. Que é Tramela e meia porta. meia porta. Meia porta. Por que meia porta? Por que meia porta? Diga aí, me explica aí, Não, pessoal. você que é sertanejo, por que usa meia porta? Rapaz, eu não sei não. É o seguinte, para ter os ventos, né? E para proteger a casa, porque de certa forma, nesses terreiros, nessas malhadas, criava pequenos bichos, porco, galinha, né? E aí o pessoal sempre usava essa meia porta para poder fazer essa questão da ventilação e da proteção da casa. Eu acho. Não, é verdade isso, bem isso. Porque onde eu nasci e como é que diz, e vivi um bocado de tempo, era meia porta. Era meia porta e de tramela, não tinha chave, era tramela. E a gente criava muito bicho, é justamente isso aí. Exatamente. Né? Mas como a gente não tinha aquele raciocínio que era pra isso. Mas é isso mesmo, com certeza. É verdade, né, pessoal? E se você tiver, escreva aí no canal se você souber se é outra coisa diferente. É verdade. Inscreva no canal aí que é coisa boa, pessoal. Aqui no Memorial do Sertão. Na Casa de Farinha. Casa de Farinha na Caatinga. Isso. E aí? É interessante que, como eu falei para você, que eu recebo algumas crianças e aí falam, vamos visitar a Casa de Farinha. Aí eles acham que é uma casa feita de farinha, né? Mas na verdade a Casa de Farinha era para fazer realmente, é para fazer a farinha, para tirar a tapioca, né? Para fazer os beijus, né? E essa Casa de Farinha, ela nos leva a uma das primeiras casas de farinhas construídas nos interiores do Brasil, que é essa casa de farinha movida por tração humana, né? Pelo homem. Braçal, serviço braçal. Estamos aqui na Casa de Farinha, pessoal. O carneiro vai nos levando aqui, ele vai acompanhando. Aqui no Sertão, no Memorial do Sertão. O entrevistador é mais animado do que o entrevistado. Hoje, primeiro para falar um pouco da Casa de Farinha, eu vou falar um pouco do gostar de uma casa de farinha. Eu, sendo pintor, no caso, eu já fiz aproximadamente retratações de 160 casas de farinhas. Telas de umas 160 casas de farinhas. E aí depois eu tirei das telas e coloquei uma casa de farinha original. Às vezes eu viajo da tela para o original e às vezes eu viajo do original para a tela, né? Então essa casa de farinha, como eu falei, é uma das primeiras, né, desse sistema com atração de 2 ou 4 homens para mover a roda, para girar a roda, para mover o bulinete. O bulinete é onde vai triturar a mandioca, né?
Que é o bulinete. Depois da mandioca raspada e tal, normalmente a cevadeira, né? Chega aqui para cevar a mandioca. Aí depois coloca aqui os homens lá fazendo aquela tração lá na roda, que hoje já faz com processo de energia. E aí vai mover o bulinete para triturar a mandioca. E é curioso que você pode fazer ela com ela sair a massa mais grossa e a massa mais fina, usando a chegadeira. A chegadeira, essa tábua, que eu acho engraçado essa tábua aqui, que é... Chegadeira? Chegadeira. O pessoal coloca ela aqui embaixo e ela vai dar a regulagem lá no bulinete, onde vai comer a raiz de mandioca. Se for para colocar ela mais fina, você chega a tábua mais para frente. E aí é o seguinte, faz esse processo todo, leva para prensa, Pronto, vai prensa. espremer, colocar ela aqui dentro. Essa prensa é original. Não é a prensa, é não. uma prensa de gangorra, né? Que tem aquela do parafuso central. Essa aqui com esse parafuso aqui é uma prensa de gangorra. Tá vendo? Parafuso? O pessoal vai rolar isso aqui para colocar um cepo ali para ele abaixar, para espremer a massa para ela ficar enxuta. Interessante que tem que ficar enxuta, porque se não ficar enxuta, quando for para o forno vai criar o quê? Bolô, né? Aquele bolô na massa. Por isso que tem que ser uma massa bem enxuta mesmo. Aí depois leva pro forno pra torrar. Uma artesã, uma pessoa que criava um parafuso desse. Rapaz, eu ainda achei uma pessoa. Tu conheceu alguém que fazia esse parafuso? Com certeza. Eu fiz lá no jardim da minha casa, tem uma prensa daquela que eu falei que é o parafuso ao centro. E aí a pessoa fez pra mim, ela toda. Eu acompanhei todo o processo de fazer esse parafuso. Ele disse pra mim que o parafuso não é tão difícil de fazer. Difícil é a rosca aqui, ó, dentro da madeira. Fazer a rosca dá mais difícil ainda. E esse parafuso ele fez assim, toda com um machado e com um facão. Ela feita a facão. Feita a facão. E essas peças são feitas a machado. O pessoal aparelhava toda no machado. Então, e madeiras de lei. Essa aqui é aroeira, né? E o parafuso é feito de baraúna. Porque a baraúna não lasca. A aroeira já lasca mais um pouco. E baraúna não lasca? Não. Por isso que ele faz mais um parafuso de baraúna. Qual é a mais pesada das duas? Rapaz, eu acredito que as duas são idênticas, são iguais. O pau d'arco, né? Ela é mais densa. A madeira mais densa que nós temos no sertão é chamada de putumuju. O putumuju é que faz aquelas tábuas para fazer os carotes. Faz com putumuju. E é leve, né? Não, ela é pesada. Dos carotes é pesada? É pesada, a madeira é pesada. É porque eles cortam elas finas e tal. E faz aquele processo de colocar ela no fogo e tal, para ela fazer aquele bojo, né? Aquela curvatura, que é chamado de aduelas aquilo ali, as tábuas do carote. E na região aqui tem? Putumuju? Sim. Rapaz, tá meio. O putumuju está em extinção. Como também o pau d'arco, né? Nosso pau d'arco praticamente não existe mais. Algumas regiões já não tem mais aroeira. Aqui nós ainda temos alguns pés de aroeira. Aroeira e baraúna, muito pouco. Muito pouco. E pau d'arco tu tem aqui? Não. O pau d'arco está praticamente extinto nas caatingas. Tem o sete casca, que é o mesmo casquinha, que ele tem uma semelhança grande com o pau d'arco. Aqui ainda tem alguns pés de sete cascas. Pega a massa lá da prensa, sequinha, leva pro forno, torragem. Depois dela torrada, tem um peneirão aqui que o pessoal vai peneirar. Ainda tem isso aí? Peneira toda, para depois ensacar ou armazenar em bruacas ou em um caixão. No caixão? Rapaz, o caixão aí não é pequeno não, viu? Esse caixão, que é a escotilha aonde sai onde sai a farinha. Na verdade, na casa de farinha, não tem esses caixões. O caixão é porque eu achei um local assim mais apropriado para colocar ele aqui, para a gente fazer essa abordagem sobre a importância do caixão. O sertanejo, muito antes, era um homem muito prevenido. Naquele tempo, quando não tinha o meio de transporte, os sertões sofria as grandes secas
E dentro dessas grandes secas, faltavam os produtos, porque não tinha o transporte, como eu falei, né? E aí quem tinha esses caixões, em 32, por exemplo, foi uma seca que assolou todo o sertão, a seca da farinha, o sertanejo ainda é um produto básico do homem que trabalha braçal, tal, de comer o feijão com farinha, né? E eu sei que o sertanejo, eu conheço, assim, da minha família, assim, os tios, tal, que socorreram bastante pessoas, que doou a sua farinha na crise de 32 para os irmãos, né? Esses caixões, esse aqui cabe 45 sacos de farinha, tinha caixões de 80 sacos. Então o pessoal que tinha essas farinhas de reserva, em 32 abriu-se as escotilhas para o sertanejo ter a sua farinha, né? Então isso é bacana, essa questão desse compartilho, né? Com o irmão desses produtos. Hoje já não é mais necessário esses caixões devido às estradas e os meios de transporte. Um dia eu falava meu pai, antes de falecer, eu falei, pai, será que ainda vai ter aquelas secas de fome no sertão? E ele, não, a seca vai existir, agora as fomes é mais difícil, porque tem os produtos aí, né? Pode ter secas de dinheiro, mas de produto não. Não, de produto é verdade, viu, Carneiro? Carneiro, parabéns. Obrigado. Né, pelo memorial, pela história, né, contada aqui no memorial, que as crianças que vêm visitar aqui esse memorial saem com outro pensamento, como ser humano, né, como preservar a caatinga. E preservar a nossa história, né? E preservar a nossa história. Principalmente preservação da nossa história, da nossa cultura. Pra gente não sair por aí, né? Sem bagagem, sem conhecimento da gente mesmo. Você fica meio vago, fácil de ser manipulado. Quando você tem essa raiz. O irmão nordestino, nós vimos aquele rapaz lá, aquela hora, contando as histórias das peixeiras, das baixas verdes, né, que é aquela peixeira que Lampião usava. Então, esse pessoal, ele às vezes não tem o estudo, mas tem o conhecimento, tem a sua origem, a preservação daquela cultura bem forte. Então, é isso que a gente precisa. Lógico que a gente precisa de conhecer de tudo, mas a gente também tem que ter um pouco do passado. Para a gente, eu costumo dizer que a gente precisa de olhar para o retrovisor, para a gente dirigir, para a gente não dar as barberagens na vida pela frente, né? Por isso a gente tem que estar sempre observando um pouco do passado. É verdade. Eu tô, como é que diz, observando aqui, uma olhada. Que serrote é esse aqui, Carneiro? Rapaz, o serrote, menino, o serrote desse aqui. Isso é brincadeira, não é serrote mesmo, não, é? Com certeza. Ó, tá, pessoal, o tamanho do serrote. E aí eu vou contar, você falou sobre o serrote. Esse serrote, na verdade, a pessoa que me deu, que me doou por aqui, foi o mesmo que fez essas peças. E ele usava desse serrote para fazer essas peças aí. Esse serrote é daqueles que usa de dois, põe no estaleiro, né? E colocava uma tora de aroeira, aí colocava, igual faz aqueles estaleiros para construção dos barcos e tal. Aí fica um embaixo e em cima, fazendo esse movimento. Rapaz, isso deveria ser uma labuta, né? Para as pessoas fazerem, construir essa história toda que a gente deixa assim para lá. Não pode. Tem que estar sempre relembrando o sofrimento, não só do sertanejo, como de todo brasileiro, toda a nação do mundo. A gente tem que estar sempre frisando para o novo, para isso não cair no esquecimento. Tá vendo? É história, é o nosso Brasil. Inscreva no canal que você vê coisa interessante, história interessante aqui do memorial e de nossa Bahia e do nosso Brasil e de nossa região aqui na cidade de Irecê. Viu, Gê? Eu vou te fazer um convite a conhecer o memorial, ele no todo, né, em outra oportunidade. Aí nós vamos visitar o engenho, visitar outras instalações que nós temos, né, que nos leva
a essa história passada. E o convite já fica feito para você, em outra oportunidade, você vir aqui para a gente tá vendo essa parte dessa história, tá bom? Obrigadão, Carneiro, pelo convite, e vocês que já vão acompanhar no canal essa história, que tem muito mais aí, que a gente vai fazer outra visita a convite do nosso amigo Carneiro e Vital Memorial, andar na trilha, né? Passear aqui na Caatinga, né? Que ela tá um pouco... Caatinga nunca morre, né, Carneiro? Não, agora ela tá hibernando agora, processo de dormência. Daqui um dia ela tá toda verdinha aqui, os passarinhos, Carneiro dá comida a eles todo dia, comida a granel. Direto. E a água Você pra eles. coloca água e frutas e milho quebrado. Todo tipo de passarinho tu tem aqui. Quando nós chegamos aqui, tava assim meio que esquecido dos pássaros, quase que não tinha pássaro aqui. Aí quando a gente começou a colocar água e colocar alimento, nós já contamos aqui 52 espécies de pássaros da Caatinga, né? Então é isso aí, a gente preservar. Se a gente preservar, ele sempre vai estar em volta da gente. É, não é? verdade, verdade. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.